Bem, é bom nós fazermos um retrospecto de como que chegou a esse momento agora, dessa recomendação do Ministério Público Federal para com a Caixa Econômica Federal. Quando nós entregamos o Cidade Jardim 1 em outubro de 2012, o Cidade Jardim 2 em fevereiro de 2016, sempre nós encontramos aquilo que era a incompatibilidade com o que foi cadastrado pelas pessoas sorteadas, com a realidade vivencial dessas pessoas. E a gente fica sempre sofrendo por parte da comunidade o apedrejamento, ou seja, a culpa da não seleção adequada para essas pessoas, como se nós dessemos e distribuíssemos casas ao bel prazer da nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente acha que deveria ganhar, o que não é verdade. A partir do momento que a pessoa passa por um processo de análise documental, ela passa por um sorteio e tem que trazer provas documentais daquilo que ela alegou no cadastro. E a partir dessa incompatibilidade de quem estava morando com o cadastro alegado, eu procurei o Ministério Público Federal. Isso em maio do ano de 2016. Por quê? Para que o Ministério Público Federal é a única instância que nós, Prefeitura, podemos buscar para solucionar os problemas. Tanto é que a Caixa ela não faz as vistorias nas unidades. Nós é que fazemos porque as pessoas trazem até nós diversas denúncias, como estão aqui nessas duas pastas, somando já hoje 217 problemas de ocupação irregular. Qual é esse problema de ocupação irregular? São vendas, são incompatibilidades da vida, ocultação do companheiro, ocultação de renda ou qualquer outro tipo de comércio inadequado dessas moradias, como o aluguel, a venda, a troca, o abandono, a invasão e outras coisas que possam aparecer. Nesse sentido, nós buscamos em maio de 2016 e fizemos essa notícia de fato no Ministério Público Federal e apresentamos naquela época os diversos casos que nós tínhamos aqui elencados e observados e vistoriados para que o Ministério Público Federal pudesse cobrar à Caixa Econômica Federal a solução desses problemas. E, para nossa felicidade, essa nossa notícia de fato, ela foi convertida em inquérito civil em junho de 2016. Para que essa investigação pudesse forçar com que a Caixa executasse aquilo que fosse inadequado nos dois bairros. Para que a comunidade tenha algum exemplo disso, de 2012 para cá, apenas 5 reintegrações de posse foram executadas. Porque em 2012 e 2013, nós fizemos vistoria com o Exército Brasileiro e detectamos ali incompatibilidades na moradia e solicitamos à Caixa a restituição desse imóvel à unidade para distribuição para os suplentes que são sorteados. Somente 5 foram feitos até hoje. E nessa inconformidade, eu continuei manifestando ao Ministério Público Federal, fazemos as investigações, aquilo que a comunidade traz para a gente de informação. Olha, aquela casa lá está sendo ocupada por uma pessoa que não é a que ganhou, ela vendeu a casa, ela trocou a casa. Tudo isso é documentado e certificado. Nós fazemos uma certidão de ocupação irregular. E esse documento, ele é tanto apresentado ao Ministério Público Federal quanto à Caixa Econômica Federal. Nesse exemplo aqui é uma casa que foi arrombada e foi invadida. Então, nesse sentido, a nossa busca é pela efetiva justiça, ou seja, que aquelas unidades que são ocupadas irregularmente, elas possam ser retomadas e que os suplentes possam ser chamados para ocupar devidamente, ordeiramente, aquelas unidades que são consideradas irregulares. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa busca para com o Ministério Público Federal. E completando a nossa alegria, nós tivemos agora, na semana passada, o procurador, Dr. Jorge Medeiros, me comunicou que nosso último encontro foi no dia 20 de novembro do ano passado, de 2018. O resultado desses nossos encontros, dessa documentação que nós ofertamos ao Ministério Público Federal, originou essa recomendação para que a Caixa implemente de verdade e acelere o processo de retomada desses imóveis.
E Goiás não é o único estado que está sofrendo essa investida do Ministério Público. Em São Paulo agora, o Ministério Público Federal conseguiu uma liminar por parte do governo da Justiça Federal para que simplificasse o processo de notificação e retomada desses imóveis. Por quê? Em 2017, com a nova legislação de regularização fundiária, que mudou a legislação do Minha Casa Minha Vida, ela facilitou, que é a Lei 13.465, ela facilitou esse processo, ou seja, ela diminuiu o curso, ela diminuiu a quantidade de notificações a serem feitas pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora, que é a dona do dinheiro, que gere o dinheiro pelo dono, que é o governo federal, na verdade, na construção desses imóveis, e atendendo ao nosso clamor, que é a justa medida para a retomada desses imóveis irregulares. É só isso que nós buscamos até eles. Por quê? Porque, repetindo, nós acabamos ficando com o ônus da culpa que não é nossa. Porque as pessoas apresentam um cadastro falso, porque a pessoa que não é casada, civilmente, ela continua com o estado dela como de solteiro. Porém, ela convive em união estável com uma pessoa que possui rendas além daquela permitida pelo programa. Ao constituir uma família que não apresenta uma renda compatível, essa família não poderia participar do programa. E, no fato dessa pessoa ocultar o companheiro que possui uma renda que ultrapassaria, ela está cometendo uma falsidade documental, uma falsidade ideológica, ou seja, cometendo um crime. E é essa reparação, é essa punição que nós buscamos quando procuramos o Ministério Público Federal. Então, dia 20 de novembro do ano passado, eu estive com o Dr. Jorge Medeiros e nas explicações, nas investidas que nós tivemos, porque a gente acaba servindo para a Caixa como o Correios, porque no Cidade Jardim 2 não vai Correios lá, nós assumimos o compromisso de entregar as notificações e já entregamos cerca de 160. Só que a partir da entrega da notificação até a conclusão disso, muita coisa acontece e acaba que isso se perde no meio do caminho. Então, repetindo, o nosso anseio, a nossa busca é justamente para que a justiça seja feita, que esses infratores, que essas pessoas que não cumprem com a realidade documental, sejam buscadas e sejam punidas para que esses imóveis sejam retomados. Até porque, né, Gilberto, isso dificulta a pessoa que realmente precisa estar naquela casa para uma outra que não precisa. A gente vê algumas casas ali que são verdadeiras mansões, né, que pessoas com uma renda declarada não conseguiriam fazer isso naquele imóvel. Exatamente. Quando a gente passa pelo bairro, nós percebemos várias situações dessa magnitude que você está dizendo. E quando a gente volta ao cadastro daquela unidade habitacional, a gente percebe que a renda da pessoa realmente é incompatível com aquilo. Só que no momento cadastral, como é um processo de cadastramento autodeclaratório, a pessoa tem que provar que mora na cidade, tem que provar que ela é mãe daqueles filhos, ou que é um pai que tem a guarda dos filhos, que eles possuem uma renda ou uma renda não declarada. E esse cadastro, depois de feito, essa pessoa ela é sorteada e ela precisa fazer o CAD único para participar do programa. Esse CAD único, ele é pesquisado através de uma pesquisa chamada CITAR, do governo federal, em 6 bancos de dados, ou seja, CADIM, CADIMUT, CIASSE, FGTS, IRAIS e o próprio CAD único. Qual é a finalidade de cada um para ver se a pessoa tem algum imóvel ou se ela já contraiu algum financiamento de imóvel habitacional pelo governo federal, se ela tem dívidas com o governo federal, se ela tem uma renda que ela não declarou adequadamente no documento, porque é pesquisado do FGTS e a RAIS. Então, nesse momento, quem desclassifica pelo critério renda superior somente a Caixa Econômica Federal, várias pessoas foram desclassificadas e a comunidade bem lembra, o nosso processo seletivo para o Cidade Jardim 2, ocorrido em 2014, 56% das pessoas foram desclassificadas por conta de não atender. Aquelas pessoas, mesmo apresentando a documentação, estando dentro dos critérios, foram sorteadas e foram desclassificadas porque não conseguiram manter a prova documental.
foi necessário um novo sorteio para complementação dos 300 suplentes necessários e da quantidade dos 1.000 contemplados para a Cidade Jardim 2. Então, a nossa parte a gente fez corretamente, dentro do que pede a lei. Porém, a gente não contava com tanta omissão que forçou a mim buscar o Ministério Público Federal. Gilberto, o que você acredita que possa acontecer com essas pessoas que fraudaram esses documentos? A retomada do imóvel e a punição civil e penal necessária para cada um desses que mentiram no cadastro. Porque nós temos todos os cadastros dessas pessoas assinados e elas possuem um recibo também daquele cadastro assinado. E lá consta uma declaração de que aquilo que ela trouxe para nós era a mais pura verdade da vida naquele momento daquela pessoa. Então, o que eu espero de verdade é que a justiça seja feita e que essas pessoas que mentiram descaradamente possam ser punidas e esses imóveis retomados e que elas sejam processadas civil e criminalmente e que paguem pelo crime de falsidade que cometeram. Esse é o meu anseio, porque não pode a prefeitura sofrer com toda esse achincalhamento da sociedade dizendo que nós entregamos casa para qualquer um. Nós tínhamos casas para dar para qualquer um, que os vereadores tinham casa para distribuir para as pessoas, o que não é verdade. Então isso não pode dar continuidade, e eu espero muito que essa investida, essa recomendação do Ministério Público Federal seja atendida para que não haja necessidade de se pedir uma liminar na Justiça para simplificar os procedimentos, para que a Caixa possa resolver esses problemas que nós já constatamos em vistorias nas unidades. Então nós já fizemos várias visitas que nós constatamos que a pessoa que está lá não é aquela que foi sorteada. Por infelicidade nossa, por infelicidade da sociedade, o que nós queremos é que haja uma justiça e que essa impunidade não prevaleça, que essas pessoas não continuem rindo da cara da justiça ou da cara da prefeitura.